Você sabe qual é a melhor forma de fazer marketing? Contratando uma agência ou você mesmo fazendo seu próprio marketing? Sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre isso que é a nossa aula de hoje. Eu tô aqui para tirar suas dúvidas sobre esse assunto, para que você consiga definitivamente destravar e fazer o seu marketing de uma forma ou de outra. Então, meu objetivo aqui hoje não é te convencer de qual é a melhor estratégia. Eu vou trazer informações para que você mesmo possa tomar essa decisão, possa chegar a essa conclusão, né, de qual é a melhor solução para você, ok? Então, essa é a proposta da nossa aula de hoje. Deixa eu checar aqui, porque eu tô transmitindo aqui ao vivo no Instagram, Facebook, YouTube, e eu tô checando se tá tudo ok. Aparentemente, tudo certo. Bom, bora lá então, a gente vai começar esse papo gostoso de hoje. E como eu falei para vocês, meu objetivo aqui é esclarecer tudo para você, é tirar suas dúvidas sobre esse assunto, para que você possa aí definitivamente destravar, começar a divulgar o seu trabalho, lotar a sua agenda, né? Atrair pacientes utilizando essas ferramentas aqui que nós temos à nossa disposição, que são as redes sociais, ok? Então, vamos entender, né? A gente deve contratar ou fazer o nosso próprio marketing. O que você pensa sobre isso? Eu quero que você comente aqui para mim, se você estiver assistindo essa transmissão depois, a versão gravada. Eu quero saber a sua opinião, quero que você me conte aqui se você acha que você deveria contratar uma agência ou se você acha que a melhor opção é você fazer o próprio marketing. Comenta para mim que eu quero saber, tá? Então, se você estiver assistindo no YouTube, no Instagram, no Facebook, deixa seu comentário aqui que eu vou ler todos os comentários, tá bom? E, bom, então vamos lá, vamos tirar essa dúvida de uma vez por todas. Eu devo contratar uma agência, devo fazer meu próprio marketing? Vamos saber qual é a estratégia ideal. Primeiro de tudo, é importante saber que, assim, não existe uma resposta exata, não existe um 880. Na verdade, você vai avaliar e vai chegar à conclusão de se é a melhor solução para você A ou B, ok? Então, eu vou colocar aqui variáveis para vocês mesmos analisarem e chegarem à conclusão do que é melhor para vocês, certo? Então, voltando, não existe resposta exata para essa pergunta, ok? Outro ponto importante de ser colocado aqui é que a avaliação que eu fiz e que eu tô trazendo aqui para vocês, ela é com base na realidade de pequenas e médias empresas, microempreendedores individuais ou pequenas e médias, né, empresas, profissionais liberais. Então, não tô falando de grandes empresas nessa análise, ok? Importante a gente ressaltar isso também. Bom, então a gente sabe, eu acredito que não há dúvidas da parte de vocês quanto à importância do marketing, certo? Quanto à importância de nos divulgarmos. Eu estava dando uma olhada hoje, encontrei uma pesquisa de 2019 que diz o seguinte: naquela época, 2019, o Brasil ocupava a 3ª posição no tempo de navegação na internet. Gente, o brasileiro fica, em média, 9 horas e 14 minutos por dia na internet. É muita coisa, não é mesmo? Eu não sei quanto tempo vocês ficam aí, meu celular toda semana me manda aqui, né, um relatório semanal de como foi a minha semana anterior, a minha média é alta. Eu acredito que principalmente pelo fato de eu fazer lives, né, estar com vocês bastante tempo. Todos os dias, produzir conteúdo, postar e tal, então essa média aumenta, mas em geral as pessoas realmente ficam muito tempo na internet. Então não resta dúvida de que se a atenção das pessoas está aqui no online, a gente precisa trazer os negócios também para o online, certo? Então acredito que não há dúvida de vocês em relação a isso,
ok? Então, né, acreditando nisso, que vocês realmente estão convencidos de que precisam divulgar os seus negócios, fica a pergunta, né? Fazer essa divulgação por meio de agência ou contratar, né, uma agência ou fazer o próprio marketing. Então, essa é a pergunta que não quer calar e é por isso que eu trouxe essa análise para vocês antes. Então, vamos lá, né? Primeiro, vamos entender o que seria a função de uma agência. O que uma agência vai fazer por você, pelo seu marketing, tá? A função de uma agência é construir o seu plano de marketing. Então, ela vai entender a sua necessidade, ela vai planejar como é que vai ser a sua estratégia de marketing, tá? E ali nesse planejamento, né, ela vai definir quais ações que ela vai realizar, né, vai postar todos os dias, vai postar algumas vezes por semana, vai fazer campanhas, como é que vão ser a estrutura, como é que vai ser a estrutura das campanhas, enfim, tá? Então, esses detalhes que vão estar ali no seu plano de marketing. E além disso, além de planejar o seu marketing, o papel da agência é, claro, executar esse plano. Tá? Então, basicamente, esse é o papel das agências. Bom, e aí entra a questão, né? Então, quais são as vantagens de se contratar uma agência? Alguém sabe aí, tem ideia de alguma vantagem que a princípio vê aí em relação à contratação de uma agência? Comentem aqui para mim, quero saber a opinião de vocês. Vamos lá, vou dar um tempinho, molhar o bico aqui, quero saber de vocês. O que vocês acham que seriam as vantagens, né? Cita uma vantagem que você vê ali em relação à contratação de uma agência. Vamos lá, quero ver a opinião de vocês, me contem. O que vocês acham que é uma das vantagens, né? Listem aí para mim uma das vantagens de contratar uma agência para fazer o marketing de vocês. Os erros serão mínimos, o tempo vai ser otimizado. Sim, eu não sei se os erros vão ser mínimos, eu acho que isso vai depender da agência, né? Mas da agência que você contratar. Mas com certeza o tempo é otimizado sim, tá? Menos riscos, outra opinião aqui, menos riscos. Sim, pode ser que sim. Pode ser que sim, pode ser que não. É porque depende também, gente. Depende da agência. Vantagem, os posts, eles fazerem, né, as postagens para você, ou seja, economizar seu tempo, né? Isso é sim uma grande vantagem. Não haverão tantos erros, né? Eles têm sim uma estratégia acertada, mas a gente vai falar nos detalhes sobre isso. Isso não começa assim, tá? Isso vai ficando assim, leva um tempinho, mas a gente vai falar sobre isso. Equipe sincronizada, sim, uma equipe completa, né? Ali você já tem a equipe já com todos os profissionais necessários, com o conhecimento necessário para atuar em cada posição ali e colocar a sua estratégia em prática. Essa é sim uma grande vantagem aí da contratação de agências. Adorei, gente, adorei aqui saber o que é que vocês acham. Vocês estão no caminho, é bem isso mesmo, essas são vantagens de se contratar uma agência. Eu vou colocar aqui para vocês todas as vantagens que eu elenquei, tá? Primeiro é aquilo que eu acabei de comentar. Eles já possuem ali todas as ferramentas, a equipe, eles já possuem equipe também, né? Para executar ali todas as tarefas relativas à sua estratégia de marketing. Então, isso é uma grande vantagem. Por quê? Porque você não tem que se preocupar com todos os passos da sua estratégia, não tem que se preocupar em ter um profissional que tem aquele conhecimento, encontrar um profissional no mercado com aquele conhecimento. Então, a agência já faz tudo isso para você, ela já tem tudo isso centralizado ali. Essa, na minha opinião aqui, é a primeira vantagem.
A segunda vantagem é que eles sabem que se você não tiver resultados, você não vai ficar com eles, né? Então, geralmente, eles estão em busca de resultados. Eles têm como meta ali trazer resultados para os clientes, tá? Então, essa também é uma grande vantagem na contratação de agências, tá? Bom, além disso, alguém citou aqui também em relação ao tempo, né? O seu tempo é otimizado, sim. Por quê? Porque a agência vai executar o seu plano, ela vai construir o seu plano, ela vai executar e você vai ter que se preocupar apenas em acompanhar ali os relatórios, né? Que eles vão te mandar, cobrar resultados, né? Então, assim, não é porque você terceirizou que você não precisa ficar olhando, não precisa ficar acompanhando, pelo contrário, é importante, né? Porque eles vão estar gerenciando o seu investimento, então é muito importante ali você estar acompanhando, acompanhando os resultados, os relatórios, fornecendo dados, se for o caso, né? Porque muitas vezes, por exemplo, se você é profissional liberal, a agência vai colocar ali as suas campanhas no ar e você precisa levantar ali quantos agendamentos aquilo ali retornou para você. Então, isso é um papel seu. A agência não vai ter acesso a esse tipo de informação, né? As pessoas entram em contato no seu negócio e fazem um agendamento. Então, é importante você estar monitorando. Essas campanhas desse mês aumentaram o meu resultado, aumentaram o número de agendamentos, né? Se você tem um negócio onde você venda produto, isso aumentou a venda do meu produto, né? Então, tudo isso é importante de você monitorar. Então, assim, é importante se atentar para esse detalhe. Quando você contrata, não necessariamente você está isento de fazer um acompanhamento. Pelo contrário, você vai ter que fazer esse acompanhamento, vai ter que fazer essa apuração, né? Com foco no resultado, isso aí. Bom, então, basicamente, né, a contratação de uma agência, ela vai otimizar o tempo de vocês, ela vai exigir menos do seu tempo, né, de investimento para trabalhar ali na estratégia, tanto no planejamento da estratégia quanto na execução. Basicamente, as vantagens da agência se resumem a isso, ela otimiza o seu tempo, tá? Vamos agora às desvantagens. Assim como vocês interagiram agora, me falando ali quais são as desvantagens que vocês veem, eu quero a opinião de vocês agora. O que vocês veem de desvantagem na contratação de uma agência? Conta pra mim aqui. Vamos lá. Quero saber de vocês quais as desvantagens, quais as desvantagens que vocês veem aí em relação à contratação de uma agência. Contem pra mim aí que eu quero saber. Vamos lá. Então, gente, olha só, enquanto vocês pensam aí, eu vou colocando aqui as desvantagens que eu identifico, ok? Bom, primeira desvantagem, eu acho que essa é uma das principais desvantagens, na minha opinião, tá? Você fica fora das habilidades e das competências da sua estratégia, ou seja, a inteligência da sua estratégia de marketing fica toda na agência. Você não tem esse conhecimento, esse conhecimento não fica com você, tá? Então, isso é um ponto que, na minha opinião, é negativo. Por quê? Porque se você não estiver satisfeito com os resultados, você não tem todo aquele conhecimento internalizado no seu negócio, na sua empresa, para que você possa ir atrás de outro e que você passe ali já a acompanhar em cima dos resultados anteriores, né? Você fazer uma comparação, você definir o que adotar e o que não adotar na estratégia, porque você não sabe o que eles aplicaram, como eles aplicaram, esses detalhes você não vai ter, ok?
Então esse aí para mim é um dos pontos muito importantes, porque você fica, como falaram aqui, ó, ficar na mão de alguém, é exatamente isso, você fica na mão deles, você não tem aquele conhecimento para que você possa trocar de agência, por exemplo, e já conseguir alinhar com seus objetivos, conseguir passar o que não funcionou na estratégia anterior. Você não vai ter esses detalhes porque isso é interno deles, tá? Você não ter domínio das métricas, isso, você não tá acompanhando ali, né, no detalhe. Aquela métrica você até tem o resultado, porque eles vão te passar o resultado, mas você não tem o domínio no sentido de otimizar aqueles resultados. Você não tem como, não tá legal o resultado esses dias, como que eu melhoro isso? Isso não tá no seu controle, tá? Então isso é um ponto aí, na minha opinião, de desvantagem. Outra coisa que eu vejo aí em relação ao trabalho de agências geralmente é feito um conteúdo e uma estratégia padronizados para todos os clientes, tá? Por quê? Porque fazer um conteúdo específico para você, fazer uma estratégia específica para você e para o seu negócio, isso sai caro. Por que sai caro? Porque demanda tempo. Então, normalmente, como é que as agências trabalham? Elas trabalham onde? É a lei do menor esforço, né? E não tá errado, gente. A gente tem que se colocar no lugar da agência também, né? Isso é oneroso para ela ter profissionais ali com tempo dedicado para cada um daqueles clientes, para trabalhar e criar conteúdo todos os dias para cada um dos clientes e cada conteúdo ser individualizado. Então, isso é um esforço grande, isso sai caro, né? Então, se você encontra uma agência que faça esse conteúdo personalizado para você, saiba que isso não vai sair barato, entendeu? Então, esse, no meu ver, é um ponto de desvantagem em relação à contratação de uma agência também. Por quê? Porque você acaba tendo um conteúdo muito padrão, né? E que não necessariamente está alinhado com as especificidades do seu negócio, não necessariamente está alinhado com os objetivos, com a missão do seu negócio. Por quê? Porque acaba que eles têm que ter uma abrangência mais padronizada, tá? Então, é importante a gente levar isso em consideração também. Outro ponto importante que alguém citou aqui, na verdade o oposto, né? Falaram que você tem resultado mais rápido. Só que, na verdade, a agência ela vai ter um período de descoberta. Leva tempo para ela se inteirar ali sobre o seu público, sobre os seus clientes, né? Sobre a missão do seu negócio. Leva um tempo para ela internalizar tudo isso e conseguir apresentar resultados para você, tá? Normalmente, quando você contrata uma agência, ela já te avisa disso, fala, olha, nossos resultados não são imediatos, a gente leva um tempo de maturação, que é esse período de descoberta, né? Então, esse é um ponto também que tem que ser levado em consideração. Quer dizer que se eu for fazer o meu marketing, eu não vou ter esse período de descoberta? Você vai, mas a correção do curso, digamos assim, imagina que você está num navio, né? Se é você que é o capitão ali, você tem o poder de mudar o curso rapidamente, você tem o poder de ir ajustando as velas, você tá com esse poder nas suas mãos. Então, quando você faz isso, você acaba tendo um período de descoberta menor, porque você consegue ir ajustando mais rapidamente, você consegue ir refinando, né? Além do fato de você já ter esse conhecimento do seu negócio internalizado. Você não tá ali primeiro para aprender sobre aquele negócio, para conhecer sobre aqueles clientes, para depois você começar
começar a ter resultado com a estratégia de marketing, para você ajustar a estratégia para que ela fique ali, né, realmente alinhada com aquele negócio e dar resultados. Você já tem esse conhecimento, então esse período para você seria menor, tá? Vamos ver aqui que tem perguntinha. O custo também será significante, não é mesmo? O custo é como eu tô falando para vocês, normalmente ele não é barato, isso inclusive é uma das desvantagens que eu listei, tá? Por que que não é barato? Por conta disso que eu tô colocando para vocês. Eles têm que ter várias especialidades para poder te atender, né? Eles têm que ter alguém que entenda de planejamento, eles têm que ter alguém que entenda de gestão de redes sociais, tem que ter alguém que entenda de criativos, né, para criar imagens ali. Então, assim, eles têm que ter muitas especialidades reunidas e isso tem um custo, tá? Então, assim, normalmente o custo não é barato não, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntinhas, acho que não, acho que é essa. Podem colocando as perguntas de vocês, tá? O que você me fala sobre assistente virtual para negócio? Olha, tem vantagens, a gente vai falar sobre isso já já também, tá? Eu vou comentar isso com vocês. Bom, vamos lá, então, ainda nas desvantagens ali em relação à contratação de uma agência, tá? Para fazer o seu marketing. Outro ponto que é importante a gente ressaltar é a questão da barreira de comunicação, Ou seja, as pessoas, elas não são da sua equipe, elas não são ali internos, então assim, você vai ter alguém na agência que é o seu ponto de contato e essa pessoa é que vai falar com a equipe que executa, tá? Então, assim, ainda tem isso, você não tá com acesso direto às pessoas que estão ali na linha de frente executando, você não vai ter acesso, você não gostou de um post, por exemplo, de um criativo, você não vai ter acesso ao designer para falar com ele, falar, olha, não gostei dessa imagem, isso aqui ficou assim, isso aqui ficou assado, não, você vai ter que traduzir isso para alguém, né, que fala, que representa aquela agência e essa pessoa vai conversar com o designer para poder ajustar, ok? Então esse é outro ponto em relação à barreira de comunicação, tá? Outra coisa, tá, que é importantíssimo a gente ressaltar, eu falei sobre isso nas aulas dessa semana, é a questão da humanização da sua rede social, da sua marca. Quando você contrata uma agência, essa humanização eles não vão conseguir realizar, tá? Porque eles podem até colocar algumas fotos que você envie para eles e tal, mas isso é diferente de você colocar aquilo ali, né, no fluxo do dia a dia da sua clínica, do seu estabelecimento e você ir colocando, por exemplo, foto com cliente, foto com paciente, ok? Videozinho seu contando, né, sobre algum procedimento e tal. Então, assim, quando você terceiriza, eles, como eu falei para vocês, eles vão seguir um padrão. Então, isso acaba não sendo o tipo de conteúdo que você vai ter, a menos que você própria faça, tá? Então, vai ficar faltando, se você deixar tudo a critério da agência, vai ficar faltando essa humanização da marca, tá bom? Então, esse é um ponto importante também. Bom, então falamos aqui sobre os principais pontos, vantagens e desvantagens da contratação de uma agência, certo? Então, resumindo aqui, tá? A agência, se por um lado ela já possui a equipe, já possui ferramentas, ela já está ciente ali que ela precisa te dar resultados, porque se ela não te der resultado, você provavelmente não vai continuar, né? E você vai ter que ficar ali fazendo o acompanhamento e a cobrança, você não vai precisar ficar executando. Então, essas são as vantagens. E, por outro lado, as desvantagens de você contratar uma agência são
você ficar por fora, né, das habilidades, das competências ali da sua estratégia. Por quê? Porque o conhecimento está todo internalizado na agência, você não vai ter acesso a isso, né? Então, se você mudar de agência, você não leva essa bagagem com você, tá? E nem consegue colocar isso internamente aí no seu negócio. Geralmente também vai ser feito um conteúdo e uma estratégia padronizados, então não é uma estratégia, um conteúdo personalizados para o seu negócio, vai seguir um padrão, tá? Não vai ser uma coisa personalizada para você, então você corre o risco ali de ficar meio igual, né? Você não se destacar nesse sentido, porque não vai ter ali um diferencial, tá? Você fica meio que igual aos demais aí do seu mercado, tá? Vai ter aquele período de descoberta também, porque até eles conhecerem mais sobre a sua missão, sobre seus clientes, seu público, para que eles consigam refletir isso na sua estratégia, né, de forma a te trazer resultados, isso leva um tempo, tá? Então, esse período de descoberta é uma desvantagem também que você não teria, porque você já conhece seu público, seus clientes, sua missão, né? Então, tudo isso aí já tá claro para você. Vai ter a barreira de comunicação também, porque como eu falei para vocês, quem tá em contato com você e que leva seus apontamentos ali para a equipe é alguém que não é a pessoa que executa, tá? Então, essa pessoa não vai estar atuando ali diretamente, ela vai ter que transmitir para quem está executando. Então, tem essa pequena barreira aí entre você e quem está realmente colocando em prática a sua estratégia. E vai ficar faltando essa humanização, que não tem jeito. Ou seja, se você quer um trabalho de rede social humanizado, personalizado, você vai acabar tendo que ter também um trabalhinho com as suas redes sociais. Você não vai simplesmente poder falar, ó, toma, agência, faz tudo aí, eu vou ficar aqui de bracinho cruzado, não preciso fazer nada. Não vai ser assim, tá bom? A menos que você queira que, né, fique ali padronizado, que não tenha humanização e tá tudo certo, tá? Isso é uma possibilidade também, se você não se importar. E custos, claro, custos geralmente são altos. Quando você contrata uma agência, esse custo ele não costuma ser barato, tá? Agora vamos falar sobre vantagens e desvantagens de você mesmo fazer o seu marketing. Como eu falei para vocês, meu objetivo aqui é trazer todas as variáveis para vocês, para que vocês mesmos possam fazer essa análise e chegarem à conclusão do que é o melhor para vocês, o que é mais aderente ao seu negócio hoje, ok? Bom, então vamos falar de desvantagens aqui. Primeiro, quando você... aliás, vamos falar de vantagem primeiro, né? A gente falou de vantagem no outro primeiro e depois falando das desvantagens. Então, vamos seguir esse padrão. Então, primeiro, vantagem. Ninguém conhece o seu negócio, o seu cliente melhor do que você, tá? Essa para mim é uma das principais vantagens. Então, quando você mesma tá fazendo o seu próprio marketing, tá divulgando o seu negócio, você tem essa enorme vantagem de dominar tudo em relação ao seu negócio. Não tem outra pessoa aí no seu negócio que conheça ele tão bem quanto você, que conheça seu cliente tão bem quanto você. Talvez você tenha aí pessoas que trabalhem com você e que conhecem bastante, que te ajudam muito, mas o domínio em relação a conhecimento ainda é seu, ou pelo menos deveria ser, né? Então, se você é essa pessoa que mais conhece, você é a melhor pessoa para saber o que funciona ou não funciona em termos de estratégia para o seu cliente, para o seu tipo de cliente, né? Para o seu público, para o seu negócio, tá? Então, acaba que você não tem ali aquele período de descoberta como a gente teria na contratação de uma agência, né? Você já conhece o assunto, você já domina o assunto, isso é um ponto muito positivo no sentido de acelerar seu processo de obtenção de resultados, tá? Bom, além disso, você vai ter uma estratégia personalizada. Sua estratégia vai ser sua, não vai ser aquela estratégia que é criada para a maior parte dos clientes de uma agência, por exemplo.
tá? Então, você vai desenvolver a estratégia que você acha mais acertada para o seu negócio. Isso é uma vantagem enorme também, tá? Além disso, ontem, eu acredito que foi ontem, a gente falou aqui na aula de ontem sobre uma questão que é muito importante aí, que te ajuda, inclusive, a quebrar aquela barreira do medo, da vergonha de se expor, gravar vídeos e tal, que é a sua paixão, o seu porquê. E esse porquê, quando é você mesmo que está fazendo aí o seu marketing, esse porquê, ele vai ser, assim, transparente, ele vai aparecer para os seus clientes, para o seu público, para a sua audiência, de uma forma que talvez a agência não conseguisse transmitir, tá? Por quê? Porque você vai estar ali imbuído de paixão para falar. É diferente de alguém que não faz parte do seu negócio, que não é aí alguém da sua equipe, por exemplo, falando. Você falando, você transmitindo, você escrevendo aquele texto com toda a paixão é muito diferente, tá? Então, isso faz muita diferença aí na hora de você conectar mais com a sua audiência, de você engajar mais, tá? Então, esse é um detalhe importante de ser levado em consideração também, tá? Outro ponto positivo é que, ao contrário ali de uma agência, você é que vai estar no comando ali de todas as habilidades e competências. Então, você vai ter esse conhecimento internalizado no seu negócio, né? Se hoje você faz seu marketing, mas amanhã você está sem tempo e decide terceirizar, ou você decide contratar algumas pessoas para atuarem com você, você tem esse conhecimento internalizado para você não ter uma queda. Porque até que a equipe nova, até que a agência nova ou os profissionais que você contratou internalizem tudo para eles conseguirem te dar resultado, isso levaria um tempo. Mas se você já tem isso internalizado, você consegue manter os resultados até que a equipe nova esteja ali por dentro de tudo e tal. Então, quer dizer, a inteligência da sua estratégia continua com você, tá? Vamos lá, que mais? Conteúdo totalmente personalizado e humanizado. Se é você que está fazendo, né, o seu próprio marketing, o seu conteúdo é só seu, ele não está sendo criado ali para atender, né, vários clientes do mesmo nicho que você. Então, é um conteúdo especificamente criado por você para o seu negócio, ok? E é humanizado também, porque você vai ter o acesso, né, para que você coloque ali informações, fotos, vídeos da sua equipe, das pessoas que trabalham com você, dos seus pacientes e clientes. Você vai poder contar histórias deles e tal. Quer dizer, essa humanização que é tão importante para criar mais relacionamento com a sua audiência, para criar mais conexão com o seu público. Bom, e em relação à contratação de uma agência, o custo também vai ser menor, tá? Assim, você vai acabar tendo mais recursos para você aplicar na sua estratégia por um custo menor do que você teria se você estivesse contratando, tá? Então, existem agências que fazem por um custo pequeno? Claro que tem, tá? Claro que tem. A questão esse custo pequeno envolve um número de soluções menores, né? Poucos posts por semana, poucas campanhas, tudo muito limitadinho. Agora, à medida que você vai querendo um resultado de, né, melhor qualidade, mais impacto, você acaba tendo que pagar mais por isso. Então, nessa análise, se você fizer esse marketing
top, digamos assim, né? Com humanização, com post todos os dias, com material de qualidade, você consegue fazer isso por um custo menor do que se você tivesse tudo isso por meio de uma agência, tá? Então é importante saber disso. Agora vamos falar de desvantagens de você fazer o próprio marketing. Agora eu quero saber de vocês, me contem desvantagens que vocês veem aí em fazer o próprio marketing. Hoje vocês já provavelmente ou fazem ou querem fazer e ainda não fazem, e vem algumas barreiras, né, em relação a vocês fazerem isso. Então me contem aí, quais são as barreiras que vocês veem? Quais as desvantagens de vocês mesmos serem responsáveis pelo próprio marketing? Conta pra mim aí, comenta que eu quero saber. E se você estiver assistindo esse vídeo aqui na gravação, que vai ficar disponível no YouTube, no Instagram, no Facebook, me contem aí quais são as desvantagens que vocês veem, que eu quero saber também, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desvantagem, gente. Desvantagem de fazer o próprio marketing. A primeira delas, que eu acredito que todo mundo parou para pensar, eu vi uma aqui, insegurança, boa, não saber se tá fazendo certo, né, medo, outra, boa também, vergonha também, né, de fazer e de ter que se expor, de fazer errado, né? Então, quais são as desvantagens que vocês veem em fazer o próprio marketing? Medo, insegurança, deixa eu ver aqui o que mais. Acho que foi isso, medo, insegurança, vergonha. Então, essas são desvantagens, sim, de você fazer o seu marketing. Você fica muitas vezes ali receoso de estar fazendo errado, né? Isso pode acontecer, claro. Agora, eu diria que em relação à insegurança, medo de fazer errado, não seria necessariamente uma desvantagem. Por quê? Porque isso acontece se você não tiver um passo a passo, um método para você seguir. Se você tiver um método, um passo a passo, você não precisa ficar preocupado em relação a medo, receio de errar nem nada, porque basta você seguir o passo a passo, certo? Então, isso eu não diria que é uma desvantagem de você fazer o próprio marketing. Eu diria mais que isso é uma possibilidade quando você não tem um método para seguir, quando você está fazendo ali, tateando, né? Fazendo do seu jeito, sem uma orientação profissional, sem um conhecimento prévio, aí isso é realmente um risco, uma possibilidade. Errar além da conta, alguém comentou também, é um risco, né, é um risco, mas é como eu tô falando, se você tem um passo a passo, isso ajuda, tá, na verdade faz toda a diferença, você ser mentorado por alguém, você ter acesso a um material que te dá ali os passos para você seguir, isso vai te ajudar a eliminar esses erros excessivos. Errar é humano, todo mundo erra, a gente não tá livre de errar, mesmo com passo a passo, né? Mas a questão é, quando você sabe o que tá fazendo, sabe o que deve fazer, isso facilita muito e minimiza os erros, tá? Pagar mico. Boa, pagar mico. Gente, mas o que é pagar mico, né? O que é pagar mico? Vamos lá, porque você se divulgar, você fazer ali o seu marketing, divulgação do seu negócio, é considerado pagar mico? Vamos parar para pensar. Todo mundo faz isso hoje em dia, né? Eu acho que isso é muito mais a gente se cobrando, a gente sendo exigente conosco, do que uma pagação de mico real, né? E outra, um mico que paga a conta, massa, entendeu? Se é um mico, mas que tá pagando as minhas contas, qual o problema, né?
É lógico, eu não tô falando de nada absurdo, né? E eu tenho certeza, vocês são pessoas de bom senso, vocês não vão fazer nada absurdo. Então, assim, por que eu tenho que considerar que me expor é pagação de mico, né? Ah, tá dando resultado, tá trazendo resultado pra minha empresa, pro meu negócio, tá pagando as minhas contas, tá lotando a minha agenda, cara, isso é o que importa, né? Então, acho que a gente não tem que ficar preocupado em relação a isso. Vamos lá, então. Perfeccionismo atrapalha demais. Sim, perfeccionismo atrapalha e é aquela história. Eu falo muito essa frase e essa frase ela costuma ser mal interpretada. Eu digo o seguinte, que o feito é melhor que perfeito. Eu não sei quem falou essa frase primeiro, eu já escuto ela há um tempo. Demos uma travadinha aqui. Deu uma travadinha, mas já voltou. Vamos lá. Então, o feito é melhor que perfeito, né? Eu vivo falando isso. Como eu falei para vocês, não sei quem é o autor dessa frase. Até sabia, mas não me recordo mais. Mas essa frase, ela costuma ser mal interpretada. Por quê? Porque muita gente acha que é assim. Isso quer dizer que eu só tenho que fazer de qualquer jeito. E não é, tá? Não é. Na verdade, o feito é melhor que perfeito. Eu até costumo melhorar essa frase. Eu digo o seguinte: o feito é melhor que o perfeito que nunca foi feito, tá? Eu fico esperando para fazer aquela coisa perfeitinha, mas eu não consigo fazer perfeita ainda. E por eu não conseguir fazer perfeito, eu não faço nunca. Então o feito é melhor do que isso, é melhor do que não fazer nunca, né? É nesse sentido, tá? Mas isso não quer dizer que eu tenho que fazer de qualquer jeito também. Isso não é o caso. O que é importante é eu fazer da melhor forma que eu posso, com as ferramentas que eu tenho nesse momento. Então, se hoje, nesse momento, o conhecimento que eu tenho é o suficiente para eu fazer isso, eu vou dar o meu melhor nisso e vou fazer da melhor forma que eu puder. Amanhã eu tô mais preparada, eu tô mais qualificada e posso fazer melhor. Beleza, mas eu comecei hoje, entendeu? Então isso é que é o feito melhor que perfeito. Começa agora, dá o seu melhor com as ferramentas que você tem hoje. Amanhã você tem mais conhecimento, mais ferramentas, você faz melhor, né? Mas você não fica esperando você conseguir fazer perfeito para você fazer, porque senão esse perfeito vai ser nunca, tá? Bom, então vamos lá, né? A gente, outras vantagens aí que a gente tem em relação a fazer, vamos lá, não, agora a gente vai falar de desvantagens, já tô me embaralhando, né? Então a gente falou aqui de vantagens. A gente falou, ninguém conhece seu negócio, seu cliente melhor do que você, então isso é uma enorme vantagem. Você pode criar sua estratégia, o seu conteúdo personalizado, seu conteúdo humanizado, então ninguém vai fazer igual você vai ter um conteúdo único, né? Isso tudo faz diferença porque você se destaca, você não fica igual à maioria do seu ramo, né? Você tem um diferencial. Você vai ter a possibilidade de transmitir a sua paixão, né? Então você ama o seu negócio, você ama o seu porquê, o porquê você faz o que você faz, e você vai ter a possibilidade de transmitir isso aí no seu marketing, né? Então isso é muito importante. Você assimila todas as habilidades e competências. Por quê? Porque você está internalizado tudo isso, né? Você não vai precisar desenvolver isso primeiro em alguma empresa, em algum terceiro, para depois você ter resultados. Isso já faz parte, já é conhecimento interno. E você, no caso de ter que mudar o formato, ter que colocar gente para trabalhar com você já tem isso internalizado. Então você não depende de começar do zero para outra pessoa aprender tudo de novo, porque você contratava uma agência e a agência já não faz mais aquilo para você e ela foi embora com todo o conhecimento. Não vai ser assim, tá?
você vai ter um custo mais baixo em relação à contratação de uma agência. Agora, em relação a esse custo, gente, entra uma questão aqui. Ah, Aline, vai ser o custo mais baixo, mas eu vou trabalhar muito mais, porque eu vou ter que fazer tudo. Na prática, você não precisa fazer tudo sozinha, mesmo que você não tenha uma equipe. Sozinha, sozinho, né? Mesmo que você não tenha uma equipe. Não existe necessidade, não existe obrigatoriedade de você executar tudo. Entenda, a inteligência do seu marketing, a sua estratégia, ela fica com você. Mas você pode e deve delegar pequenas tarefas para outras pessoas. Pequenas tarefas que às vezes não são tão pequenas assim, tá? Mas que são tarefas que não estão relacionadas a desenvolver a inteligência da sua estratégia, por exemplo, ok? Então, assim, a inteligência da sua estratégia continua com você. A imagem, né? Se você, no caso, eu falei lá no início dessa aula, a gente está falando aqui de pequenos e médios negócios. Então, para pequenos e médios negócios, funciona muito bem você usar você, a sua carinha para se divulgar e tal. E quando a gente está falando em você usar você mesmo, né, a sua carinha, então é importante aí você ter acesso a isso, você poder fazer a sua própria divulgação e dar o seu tom, fazer do seu jeito, né? Mas não necessariamente sozinha. Então, você pode sim delegar tarefas para pessoas que não vão executar o core, né, o coração aí da sua estratégia, mas que vão te apoiar, facilitando a execução ali de tarefas que são mais repetitivas, que são mais braçais, por exemplo, tá? Ou tarefas que são extremamente criativas, mas que são habilidades que você não possui ou não quer desenvolver nesse momento, ok? Então, vamos lá, né? Que tarefas seriam essas que eu posso delegar, por exemplo? Eu posso delegar as atividades de suporte, por exemplo, criação de arte para post, né? Então, esses posts, eu preciso ali criar artes para as minhas postagens, eu posso delegar isso para alguém, eu posso delegar a edição de vídeos, então, eu quero fazer pequenos videozinhos, Aline, e tal, isso para editar, isso toma tempo, eu queria que eles ficassem bonitinhos. Hoje você tem profissionais que podem fazer isso para você a um custo bem razoável, tá? Você pode delegar também o agendamento das suas postagens, tá? A gente tem pessoas aí, freelancers, pessoas terceirizadas aí à disposição para fazer esse tipo de trabalho. A pessoa vai ter acesso, não é o seu usuário, não é a sua senha ali das suas redes sociais, você consegue conceder acesso para essas pessoas só para elas publicarem na sua rede social, e aí elas vão entrar com o próprio usuário delas, com a própria senha delas, e vão ter a permissão ali para fazer as publicações no seu perfil. Então elas conseguem fazer o agendamento das postagens para você. Você pode entregar, né? Alguém faz o criativo, você elabora o texto, de repente passa tudo para a pessoa, bota numa área, numa nuvem, por exemplo, né? Numa ferramenta contratada aí onde você pode armazenar esses arquivos, como o Google Drive, por exemplo. Eu, na minha empresa, uso o Google Drive, é uma ferramenta excelente para isso. E você faz isso, disponibiliza lá, a pessoa só tem que entrar lá, acessar tudo isso e fazer os agendamentos para você. Então, isso é uma forma prática de fazer, ok? Bom, vamos falar agora das desvantagens de você fazer o seu marketing. Então, a gente falou de vantagens, agora nós vamos falar das desvantagens. Primeiro, né? Aquilo que todos nós sabemos, demanda tempo, demanda esforço, então não é fácil. Quando a gente tá fazendo, vai consumir tempo da gente, não tem como. Eu costumo falar, inclusive, que esse ponto aqui é importante a gente ver o seguinte, tá? Tá relacionado com o que eu acabei de falar sobre delegar, sobre terceirizar algumas atividades.
Você tem que pensar que assim, aquela atividade que você vai desempenhar, ela tem que tá te dando mais retorno do que te consumindo. Então assim, aquelas atividades que podem ser executadas por outra pessoa, que são mais simples, que de repente são mais repetitivas, como essas que eu citei, você delega. Agora, a inteligência de definir a sua estratégia, de repente de acompanhar suas campanhas, né? Isso tudo mantém com você, porque é isso que vai te trazer retorno. Ok? A estratégia, definir como a estratégia vai funcionar e depois o que você precisa executar para aquela estratégia funcionar, isso aí é uma responsabilidade sua. Aí você passa, para essa estratégia funcionar, eu vou precisar executar a tarefa A, B, C, D, E, F, G. Aí eu pego, tarefa A, quem vai executar é fulano, tarefa B, quem vai executar é ciclano, e assim vai. Então você pode delegar e fazer o acompanhamento disso. Ok? Aí alguém perguntou sobre assistente virtual, né? Tem assistentes virtuais que estão se especializando, inclusive, em fazer esse tipo de apoio, tá? Esse apoio para o marketing digital, para as empresas, para as profissionais. Então, essa é uma forma também de vocês terem um suporte. Um assistente virtual, eu não sei quanto custa o serviço hoje, mas eu sei que é muito mais barato do que você ter ali um assistente presencial no seu negócio todos os dias. Então, essa é uma alternativa super válida, sim. E além disso, existem outras ferramentas também que você pode lançar mão. Existem sites como o Workana, por exemplo, workana.com, W-O, tá? W-O-R-K-A, Workana.com é um site onde você pode contratar freelancers. Então eu tenho pessoas na minha equipe que eu nunca conheci pessoalmente, que eu não sei nem onde moram, entendeu? Pode ser que eles nem estejam no Brasil, eu não sei. Eles trabalham para mim, me apoiam e são freelancers, fazem ali um trabalho pra gente e tal, e eu não faço ideia de onde eles estão. Então hoje, né, com a internet, você pode muito bem trabalhar dessa forma, sem muita dificuldade, e são profissionais que trabalham de forma excelente, profissionais super comprometidos. Então assim, eu tenho gente para fazer imagens, né, das postagens, tenho gente, os designers, né, tenho gente para fazer agendamento de postagem, tenho gente para fazer edição de vídeo, tudo à distância, tá? Então você pode lançar mão aí desse recurso e utilizar o apoio de pessoas, e sai muito mais barato do que sairia se você fosse pagar carteira assinada, né? Todos os direitos de um profissional tivesse aí, e você consegue ter o melhor daquela especialidade do profissional, porque assim, você vai ter uma pessoa que é boa em design, mas você vai precisar também de uma pessoa que sabe edição de vídeo, outra pessoa que saiba fazer gestão de redes sociais. Então assim, às vezes são muitos perfis, e você não precisa de tudo isso se você trabalhar, por exemplo, com assistentes virtuais que são especializados, ou se você trabalhar com freelancers aí que você pode contratar. Tá? Então, essas são formas de você fazer isso também. Bom, e aí, desvantagens, então, né, de você fazer o seu próprio marketing. Então, você vai, obviamente, ser mais demandada em tempo e esforço, mas você pode colocar ali pessoas para fazerem e você fazer a supervisão disso, tá? Alguém até colocou aqui, a supervisão deve ser nossa, é isso aí. Então, você pode fazer isso, você pode fazer dessa forma e você fazer esse acompanhamento, e aí a inteligência da estratégia continua sendo sua, você tem acesso direto a essas pessoas, então não tem aquela barreira de comunicação, né, de estar alguém entre você e quem executa, e você fala com essa pessoa, para essa pessoa falar para quem executa que não ficou bom, né, não, você já fala direto com o profissional, você fala com ele pelo WhatsApp, fala por mensagem, por ligação, por vídeo, né, fala, olha, aqui eu não gostei, aqui ficou assim, assim, assado, ajusta isso pro próximo para mim. Então você já vai ter esse acesso direto às pessoas que estão te ajudando também,
tá? Então, esse é um ponto aí muito positivo nisso. E uma desvantagem também é que você vai ter que aprender, né? Então você vai precisar aprender. Você vai precisar aprender a criar a sua estratégia, a colocar a sua estratégia em prática. Não tem como fugir disso, né? Você só vai conseguir encontrar pessoas e coordenar essas pessoas para fazerem tudo que elas precisam fazer para você, se você souber o que você está fazendo, né? E você não vai pagar mico, não vai cometer erros se você souber o que você está fazendo. Então é importante aí você aprender, você conhecer, e para você aprender existem métodos para você fazer isso, né? Eu tenho o meu método, que é o que eu ensino aí para os meus alunos, para os meus mentorados. Então, assim, você encontra métodos à disposição que vão te ensinar ali o passo a passo de tudo que você precisa fazer para que você consiga fazer o seu marketing e ter o resultado mais otimizado possível. Quem aprende não depende, é bem isso. É bem isso mesmo. Se você sabe fazer, você não depende de ninguém, né? É lógico que tem coisas que vale a pena a gente aprender, tem coisas que de repente não é tão necessário assim. Eu costumo, na minha empresa, definir da seguinte forma: essa tarefa, ela é uma tarefa primordial, é uma tarefa da qual depende o meu negócio, é uma tarefa relacionada à inteligência do meu negócio. Se sim, ela é centralizada. Eu vou executar essa tarefa, o meu sócio vai executar essa tarefa, então isso fica nas nossas mãos. Agora, se é uma tarefa que ela não tem esse grau, esse nível de complexidade e importância, é uma tarefa às vezes rotineira, né? Ela é repetitiva. Então, tudo bem eu terceirizar, eu delegar essa tarefa para alguém executar, tá? Então, eu seleciono dessa forma. Então, isso é uma forma que eu encontrei ali de manter a inteligência do meu negócio nas minhas mãos, mas não centralizar tudo e ficar sobrecarregada sem conseguir executar tudo, tá? Então, aquelas tarefas mais rotineiras e tal, eu sempre procuro delegar para que isso me dê fôlego, né? Me sobre tempo ali para executar as minhas tarefas, tá bom? As minhas tarefas principais, tá? Então é isso, gente. Deixa eu ver se tem perguntinha aqui. Na verdade, estaremos construindo uma equipe para atuar no marketing, não é? Basicamente isso. No começo, você precisa de equipe? Não precisa, tá? Para você começar, você só precisa do seu celular, não precisa de mais nada. Depois, né, à medida que você quer evoluir, então aí eu te recomendo começar a delegar aí algumas tarefas sempre que possível, porque isso vai te dar fôlego para ir melhorando as suas estratégias, ok? Então esse é um ponto importante. Mas como eu falei ontem, acho que foi na aula de ontem que eu falei, que tem negócios que hoje faturam mais de 2 milhões no ano e ali com 2 pessoas trabalhando no marketing, entendeu? Com 2 pessoas à frente do negócio todo. Então, assim, você não precisa obrigatoriamente ter alguém agora para você começar, tá? Tem um passo a passo? Sim, eu tenho um passo a passo. Como eu comentei com vocês, eu tenho um método que se chama Agenda de Expert. Ele já foi testado, validado com os meus clientes aqui internos. Em breve eu vou fazer o lançamento desse método aí para outras pessoas que queiram ter acesso também a esse método para aplicarem aí nos seus negócios e aprenderem, né, a fazer o próprio marketing, lotar aí a agenda, mesmo tendo poucos seguidores, mesmo não entendendo nada de redes sociais, entendeu? Então eu tenho esse passo a passo todo mastigadinho sim, que já tá prontinho saindo do forno. Deixa eu ver aqui o que mais.
Alguém falou aqui, é só anotar o que vai falar e que sai tudo bem. É verdade, na divulgação, né? Quando a gente vai fazer a nossa divulgação. Isso é uma estratégia muito importante, tá? E, inclusive, vocês veem, quando eu venho para essas aulas, eu tô aqui com a minha colinha, eu não preciso lembrar de tudo, né? Eu sei o assunto, eu domino o assunto, eu elenco aqui os tópicos principais e eles vão me guiando, é a minha anotação, meu plano de aula. Quando a gente estava na escola, na faculdade, o professor não entrava em sala de aula sem um plano de aula. Ele sabia exatamente que assunto que ele ia abordar naquele dia, como é que ele ia conduzir aquele assunto, que exercícios que ele ia passar. Então, esse é o plano de aula de um professor. Eu faço o meu plano de aula aqui para vocês, né? E vocês também podem fazer isso, ou seja, anotar tudo aí, né? Todas as ideias, tudo que você quer abordar, e aí, à medida que, né, você for falando ali, você vai abordando um tópico e outro que você já destacou no seu roteiro, digamos assim. Tá? Então, isso é uma boa prática, inclusive, uma boa forma de vocês não se perderem, de vocês perderem o medo também, né? De se destravarem aí para fazer a divulgação de vocês, tá? Porque aí eu não acho que eu tenho obrigação de lembrar de tudo, né? De ter tudo aqui na memória, não lembrar, não esquecer de nada e tal. Eu só preciso trazer esse conteúdo para vocês, saber explicar esse conteúdo para vocês, né? Saber abordar ele aqui, encontrar a forma que fica mais claro para explicar, mas eu não preciso lembrar de todos esses tópicos de cabeça, né? Então, vocês da mesma forma, encontrem a forma de vocês de fazerem essa transmissão aí da mensagem de vocês, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntinha. O que é a assistente virtual? Assistente virtual, gente, são pessoas profissionais aí que são como se fossem uma secretária virtual, tá? São profissionais, é mais do que uma secretária, na verdade. São profissionais altamente qualificadas, elas são especializadas, tem profissionais que são especializadas em administração e contabilidade, outras são especializadas, como eu falei para vocês, no marketing. Então, você vai encontrar diversas especializações, mas no geral elas são profissionais que vão trabalhar com você vai contratá-las ali, não como um empregado, né, como um empregado ali de carteira assinada e tudo. Na verdade, é um serviço online que elas te prestam. Então, tem algumas que respondem suporte via WhatsApp para seus clientes, por exemplo. Tem gente que faz a sua contabilidade, tem gente que faz os seus cálculos, né, gestão, essas coisas, organização de agenda, marcação, confirmação, podem trabalhar também nessas questões do marketing, como eu falei, as que são especializadas nessa área. Então, faz agendamento de postagem, faz gestão das suas redes sociais, ou seja, responde as suas mensagens lá, faz as postagens para você. Tem algumas que, inclusive, têm a habilidade ali, criam, né, as imagens, tem habilidade de design, então criam as imagens para você, para suas postagens, enfim, tá? Tem diversas especialidades aí das assistentes virtuais. E elas são mais em conta, contratar uma profissional como essa é mais em conta do que você contratar alguém presencial para estar aí na sua empresa fazendo esse trabalho, tá? Por que é mais em conta? Porque ela não é uma profissional que é exclusivamente sua. Você compartilha essa profissional com outros, né, empregadores. Então, ela te presta um serviço, assim como presta aquele serviço para outros profissionais aí também. Então, ela consegue otimizar o tempo dela e o seu, né, e fazendo com que o custo para você, para sua empresa, seja menor. Então, essas são, se tiver alguma assistente virtual aqui agora, né, e se eu tiver falado alguma coisa errada, se eu tiver, não tiver explicado tudo, vocês complementem aí para mim, tá bom? Mas é isso.
Bom, gente, então no geral, vamos fechar aqui a ideia. No geral, o que que você tem aqui, né? A gente já entendeu sobre a contratação de agências, vantagens e desvantagens, e sobre fazer nós mesmos o nosso marketing, vantagens e desvantagens. Então, no final das contas, devo contratar ou devo fazer o meu próprio marketing? Eu dei todos os parâmetros aqui para vocês chegarem às suas próprias conclusões. Tá? Eu particularmente, eu defendo que você deve fazer o seu próprio marketing, ainda que você queira crescer para no futuro você contratar. Mas aí o que vai acontecer? Quando você fizer essa contratação, que não necessariamente precisa você contratar, tá? Você crescendo, você ainda pode continuar realizando o próprio marketing, e muitas empresas optam por isso. Tá? Internalizam conhecimento ali, colocam uma equipe, né, com o conhecimento necessário para poder executar, mas aquilo ali fica interno da empresa. Muitas mesmo continuam fazendo isso. Mas o que acontece? Se você hoje pensa, né, não queria fazer, mas vou ter que fazer porque sai caro para eu pagar nesse momento, pensa assim, ó, você vai desenvolver a estratégia, você vai adquirir o conhecimento e depois fica muito mais fácil você passar isso para outro que vai executar para você, do que se você nunca tivesse feito. Por quê? Porque como eu falei para vocês, você já tem o conhecimento da sua missão, dos seus clientes, do seu público, do seu negócio de uma forma geral. Então, todo esse conhecimento tá aí com você. E aí você pode utilizar isso, deve utilizar isso para estruturar a sua estratégia de marketing, e depois, né, fica muito mais fácil você repassar isso para uma agência ou para uma equipe interna que vá executar isso para você, mas você passar e conseguir acompanhar. Por quê? Porque a inteligência vai continuar com você. É diferente, né, de alguém, um terceiro fazer para você e depois você não ter aquele conhecimento. Se aquele terceiro não faz mais, você não sabe para que lado vai, como fazer, né? Então, o melhor é você fazer dessa forma, na minha opinião, tá? Você aprender, você fazer o próprio marketing e depois, né, se você quiser delegar, você vai ter esse conhecimento para você não deixar a peteca cair. Você sempre ser dali para cima, né, dali para diante. Aline, quando você terá nova turma de mentoria? Não tenho previsão para nova turma de mentoria por agora, mas tenho previsão de nova turma para esse meu curso que eu tô lançando, tá? Agenda de Expert, né? No Agenda de Expert eu vou oferecer alguns diferenciais assim incríveis. Eu não vou dar spoiler para vocês aqui agora, tá? Porque vai ser surpresa, mas dia 4/2 eu vou fazer uma aula, e aí nessa aula eu vou dar mais detalhes sobre o Agenda de Expert, tá? Que é um conteúdo onde eu te ensino ali o passo a passo para você lotar a sua agenda, mesmo tendo poucos seguidores, tá? Mas, então, por conta do lançamento do curso, eu não tenho previsão aí para mentorias. Mas nesse curso a gente vai ter aí alguns diferenciais que são praticamente te pegar na mão, tá? Então, fiquem ligados aí que no dia 4 eu vou dar essa aula. O link para inscrição dessa aula já tá na bio, tá? Então, se vocês quiserem já se inscrever para essa aula, para não se esquecerem, o link tá na bio. Então, entrem lá e já se inscrevam, porque quando for, né, mais perto da aula ali, vocês vão ser notificados direitinho e tal. E para receber o link de acesso também tem que estar inscrito. Tá bom? Gente, então é isso. Muito obrigada pela essa tarde aí super agradável. Hoje é quinta-feira.
quinta-feira, amanhã já é sexta, um ótimo restinho de semana para vocês, mas amanhã a gente ainda se encontra, tá bom? Amanhã, 16 horas, ainda tô aqui para mais um desses nossos papos, tá? Essa aulinha de hoje fica gravada, mas a de amanhã não fica, tá? Então recomendo para vocês estarem presentes, tá bom? Beijo enorme para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!